cada versículo. Evangelho de João 14:6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, bendito és tu que vive e reina para todos sempre, Senhor. Eu rogo a ti, ó Santo Espírito, a tua graça para ministrar tua santa e preciosa palavra, Senhor. Que eu reconheça a minha dependência em ti, eu preciso de ti, sem ti não sou nada, Senhor. Não permita que esse vaso fale de si mesmo, mas que o teu Espírito Santo esteja na plena direção, Senhor. A igreja do Senhor, ó Pai, fala conosco, não somente aquilo que gostaríamos de ouvir, mas sim aquilo que é necessário, que precisamos ouvir da parte do Senhor, ó Deus. Toma a tua igreja em tuas mãos, ó Senhor. Conceda da tua graça, da tua bênção, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém. Fique à vontade, amada igreja. O Senhor Jesus aqui, após a ceia, a sua última ceia, o Senhor Jesus agora, ele, no capítulo 14, ele começa a consolar os seus discípulos. Ele começa a trazer, liberar uma palavra de consolo aos seus discípulos, que ele já vinha dizendo: olha, está chegando a minha hora, é chegada a minha hora. E após ali a ceia, após ele lavar os pés dos discípulos, após ali ele dizendo: olha, eu ainda estou com vocês um pouco de tempo, após ali ele repreender Pedro ali. Então ele começa a falar: olha, não turbe ali os vossos corações, credes em Deus, mas crede também em mim. E os discípulos, eles estavam ali tristes, abatidos, com medo, porque o mestre ia partir. E ele disse: olha, eu vou preparar lugar para vocês. Para que onde eu esteja, vocês estejam também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Veja bem, o Senhor Jesus, ele está confortando quem? Os seus discípulos. Aqueles que caminhavam com Jesus. Aqueles homens que estavam ali, viram milagres e milagres, aprenderam com o Mestre, caminharam com o Mestre, foram ministrados pelo Mestre. E aí então agora Tomé faz uma pergunta para Jesus. Tomé diz assim: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Tomé era um desses discípulos, sendo instruído pelo Senhor. Então, amados, quando nós olhamos para essa pergunta de Tomé, nós somos levados a refletir, a pensar. Tomé aqui, um discípulo aqui duvidoso, com dificuldades humanas ali para compreender as coisas
Jesus ali está falando de uma realidade espiritual. Mas Tomé estava tinha essa dificuldade de entender isso. Aí Jesus responde Tomé: Tomé, eu sou o caminho. Então, quando nós refletimos, muitas das vezes nós estamos inseridos, mas muitas das vezes não sabemos o que fazer, agir. Então isso nos leva a refletir: que caminho que eu tenho tomado? O caminho de tristeza, um caminho de dor, um caminho de mágoas, de ressentimentos. Qual caminho que eu estou tomando? Porque Tomé disse: olha, nós não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Se o caminho estava diante dele. Então a pergunta nos leva a pensar, irmãos, que caminho que eu tenho trilhado? O meu caminho está alinhado com o caminho do Senhor, que é o Senhor? A pergunta é: que caminho você tem tomado na sua vida? Que o caminho que você toma é a escolha que você faz. E as nossas escolhas podem levar-nos a caminhos desordenados, ou pode nos levar a caminhos alinhados com o Senhor. Eu escolho carregar feridas, ou eu escolho ser curado das feridas? Eu escolho o caminho da mágoa, ou eu escolho o caminho da graça, do perdão? Eu escolho o caminho do amor, ou eu escolho o caminho do ódio? Qual é o caminho que eu estou caminhando? Por qual caminho você tem levado a tua vida espiritual? Por qual caminho você tem levado a tua vida? Eu tenho conduzido ao caminho, ou eu tenho induzido dentro da minha razão? Então Jesus disse para Tomé: olha, eu sou o caminho. Aí Jesus disse outra coisa para ele: eu também sou a verdade. O que é essa verdade? A revelação. O que é essa revelação? A verdade absoluta. O Senhor Jesus, Ele é a verdade absoluta. Ele é o Senhor. Ele está mostrando ali para os discípulos que Ele é. Ele está explicando. Não podemos ter dúvidas no caminho que nós estamos trilhando. Ele disse: olha, se vós tivesses me conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora conheceis e tendes visto. Olha, ele está dizendo, desde agora conheceis e tendes visto. Aí sabe o que Filipe pergunta para Jesus? O Senhor acaba de dizer: olha, você agora conhece e tem visto. Aí Filipe vai e faz uma pergunta. Ele replica a Jesus: Senhor, mostra
Filipe aqui ele está mostrando o que, amados? Ele está pensando de uma forma física, não espiritual. Ele é o discípulo que estava ali junto com o mestre. Aí Jesus responde ele: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? E eu te acabar de dizer: olha, se tivesse me conhecido, conhecereis também meu Pai, desde que agora o conheceis e o tendes visto. Filipe queria ver a Deus, o entendimento dele, a razão dele de maneira física, não espiritual. E a nossa vida, amados, é o agir no espiritual. E ele diz: quem me vê, a mim, vê o Pai. E ele diz: mas Filipe, e como que tu dizes, mostra-nos o Pai? E quem vê a mim, vê o Pai. Então, amados, nos leva a refletir que os nossos caminhos temos que lutar para estar alinhado com o caminho do Senhor. E como que eu vou estar alinhado com o caminho do Senhor? O perdão, a misericórdia, a compreensão, o entendimento, a sabedoria, a graça. É estar alinhado. Porque quando nós estamos alinhados, algo maravilhoso acontece, como aconteceu lá no Salmo 25, na oração de Davi, um momento angustiante na vida dele, um momento de turbulência na vida dele, momentos, quando você olha a oração que ele faz ali no capítulo 25 de Salmo, você vai ver um homem ali se rasgando, se derramando na presença do Senhor, e ele nos mostra versículos maravilhosos quando nós estamos alinhados no caminho do Senhor. E ele disse: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Ao homem que teme ao Senhor, ele vai instruir no caminho que deve escolher. O que esse versículo nos mostra? A direção divina sobre as suas decisões. Porque você teme ao Senhor. Temer ao Senhor aqui não é temer de ter medo. É o temer de reverência. É o temer de grandeza do Senhor. É o temer de saber que Ele é soberano sobre todas as coisas. Que Ele vai dar direção no caminho que você deve escolher. Ou seja, Ele vai te dar direção sobre cada decisão que você tomar. E ele continua dizendo ainda: olha, e na prosperidade repousará sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Ele está dizendo: a bênção alcança
alcançada, porque você teme ao Senhor, a bênção sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre as futuras gerações. Ou seja, o que teme ao Senhor, ele deixa legado. O que teme ao Senhor, na prosperidade repousará. Aqui, amado, essa prosperidade que muitos vai levar só para as questões materiais. Não, a prosperidade de paz, prosperidade de segurança, uma prosperidade, você pode passar o vale que passar, mas você sabe que você está seguro, você tem paz no seu coração. Não é só a riqueza, é paz espiritual. Mas não é só sobre a sua vida, sobre os seus também, e sobre outras gerações. Por quê? Porque aquele que teme ao Senhor. E no versos 14, ele diz algo maravilhoso. A intimidade do Senhor é para os que o temem. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Aqui Samuel está mostrando algo mais profundo, mais íntimo, mais pessoal. Ou seja, intimidade, aquela algo revelado do íntimo do Senhor para o teu íntimo, algo de maior profundidade. Por isso que lá em Jeremias 3:3 ele diz o que? Clama a mim, responder-te, anunciar-te coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então ele vai revelar a você o que está oculto, porque é intimidade. É para qualquer um? Não, para aqueles que o temem. Aí ele continua dizendo, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, pacto. Ele vai revelar os propósitos dele sobre a sua vida. Ele vai trazer, vai mostrar para você os planos dele, a vontade dele para a sua vida. Ele dará a conhecer a sua aliança. Ele vai fazer para conhecer. Porque Ele é Senhor, Ele é santo e Ele é poderoso. Então, qual caminho eu tenho tomado ou estou tomando na minha vida? Que caminho? Por isso que Provérbios 4:23 diz: o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as questões da vida. O que está guardado no seu coração é o caminho que você está indo. É o que está guardado. Porque a vida é muito curta. É curta demais. Então nós temos que aproveitar o desfrutar da graça de Deus, da vida, da comunhão, enquanto podemos. Porque nós não sabemos daqui a um pouco.
isso nós precisamos refletir. Eu estava meditando essa semana com o Senhor. A minha mãe fez cirurgia das vistas, toda faceira, toda contente. Ora amputada de uma perna, mas feliz. Eu estou enxergando bem, glorificando a Deus. Deitou, dormiu. Teve um AVC dormindo. Está lá toda tortinha. Então isso nos leva a pensar o quê? A nossa vida é um piscar de olhos. Não dá tempo para a gente ficar guardando entulhos nos nossos corações, que nós podemos deitar e podemos não levantar. Então eu preciso proteger o meu coração, eu preciso saber o que está guardado no meu coração, porque o que está guardado aqui é o caminho que eu estou indo. Então, se o meu coração é perdoador, se o meu coração é cheio da graça, é cheio de misericórdia, então se eu fechar os olhos, ele não se abrir, eu estou no caminho da salvação, eu estou no caminho do Senhor Jesus. Porque nós não sabemos de um momento para o outro. Amanhã eu levo ela fazer uma tomografia no crânio. Mas o que tinha que acontecer, já aconteceu. Mas e daí? Agora vamos entristecer Deus, o porquê disso? Não. O Senhor é Deus. O Senhor está no controle de todas as coisas. Eu só rogo a Ti que dê forças para que eu possa continuar caminhando e continuar cuidando. Porque o dia de amanhã nós não sabemos. Tome cuidado, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Porque a vida, amados, nem sempre ela vai ser da maneira que nós pensamos. Pastora, por que o Senhor está contando isso? Para nós percebermos o caminho que nós estamos trilhando. Porque a vida não está no nosso poder. O poder da vida está nas mãos de Jesus. E Ele é a vida. Porque Ele diz: eu sou o caminho. Ele diz: eu sou a verdade. E Ele diz: eu sou a vida. Agora eu preciso escolher esse caminho da vida e lutar. Por isso devemos orar um pelos outros e sempre dizer: Senhor, tome em tuas mãos. Quando você vai orar, quando o Espírito Santo traz aquela pessoa à sua memória, ore por ela, interceda por ela, porque isso é bom e agradável ao Senhor. Porque Ele diz: orais uns pelos outros. Não podemos deixar esfriar o amor. Não podemos endurecer os nossos corações com as adversidades da vida. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Salvação é coisa séria. Porque a medida que eu medir, será medido a mim. A lei da semeadura. Então a palavra do Senhor é repleta de orientações. Só que todo esse manual de instrução
eu escolho seguir ou não. Esses dias eu e meu filho meditando no assunto da palavra, a questão de escolhermos. Eu escolho viver triste ou eu escolho viver feliz, mesmo diante das circunstâncias. É uma escolha. Nós escolhemos. Eu quero andar lá cabisbaixo, amargo, ou diante de tantas batalhas, eu escolho ser feliz em Jesus. Pastor, ser feliz diante, eu não tenho ideia da minha luta. Eu não tenho ideia, mas Jesus conhece. E Ele é o caminho. Se você está nesse caminho, então você está sobre a vitória. Você está sobre a graça. Eu não escolhi. É você decidir. Queremos perdão, precisamos dar o perdão. Pastor, eu não consigo perdoar porque você ainda não tem perdão para dar. Então peça para Deus, porque nós só podemos dar aquilo que nós temos. Então o Espírito Santo deixa eu pedir perdão. Eu quero liberar, esbanjar perdão, esbanjar misericórdia. O Senhor diz: se você não tem sabedoria, pede que eu dou. É só pedir. Pedir e dar esse usar. Bateu, bate que vai abrir. Busca que vai encontrar. Mas são atitudes. Amém? Amém. Que nós possamos estar